Bom, estamos começando mais um programa Rodrigo Beto em Opinião pela TV Correio da Manhã e hoje eu tenho a honra de receber que eu considero um dos policiais mais preparados, mais competentes que nós temos nas nossas forças de segurança pública, meu amigo que eu conheço há muitos anos, que eu tive o prazer já de trabalhar, não junto, porque eu não sou policial, mas de ter a honra de fazer muitas operações em conjunto, lá nos anos ainda de 2009, 2010, na época da implantação do choque de ordem. E hoje recebo aqui Alan Turnovski, ex-secretário de Polícia Civil, já com 27 anos de carreira, e agora como pré-candidato a deputado federal. Alan, você teve na polícia experiências assim difíceis, enfim, o que não falta é problema na polícia. Você acha que tinha pouco problema, por isso você resolveu se candidatar a deputado federal? Na verdade, a gente na polícia não tem problema, a gente tem a solução. O problema está fora da polícia, né? E, Bethlen, primeiro, obrigado pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui no seu programa. Como você falou, a gente já trabalhou, não diretamente, porque eu estava na polícia e você no choque de ordem, mas você, naquela época, você tinha a mesma filosofia, o mesmo conceito, que na minha cabeça nunca mudou. E é esse conceito que foi mudado, sim, pela sociedade, criando mitos que se tornaram verdades, esses mitos eles acabaram prejudicando o trabalho da polícia. Então você vai na polícia, você trabalha na polícia até um limite e depois de um certo patamar você não consegue baixar, porque mudaram-se as leis, as interpretações e a sociedade está calada. Você vai na rua, você vai num evento, todo mundo reclama, mas todo mundo reclama calado, em silêncio, como se tivesse medo de colocar para fora aquilo que realmente pensa. Então, tendo em vista a minha experiência na área de segurança, eu resolvi tentar buscar o apoio político que hoje eu não estou tendo. Porque as pessoas simplesmente não querem confusão, não querem se desgastar com o politicamente correto. Então precisa de alguém que não discorde por discordar desses conceitos, e sim explique por que esses conceitos não podem ser aplicados e dê voz à sociedade. E é nesse tema que eu queria entrar, Alain. Eu fiz muita questão que você viesse aqui no programa, porque às vezes as pessoas não entendem o que acontece. Por exemplo, às vezes você fala assim, poxa, a polícia prende e tá cheio de bandido aí na rua. A polícia não trabalhou pouco, né? Eu tenho visto aí notícias, milicianos em um ano foram mais de 1.000 presos, pelo que eu tenho lido nos jornais. Agora, quando você vê casos como no final do ano, né, quer dizer, saidinha de Natal, em que você libera quase 400 presos, dentre eles muitos traficantes que mataram pessoas, andavam armados tocando terror em famílias inteiras, vendiam droga, e esses caras saem para saidinha de Natal e a maioria deles não volta. Qual é a sua sensação? Eu estou levantando essa bola para você, porque eu acho que é uma coisa muito oportuna da gente passar para quem está nos assistindo. Qual é a sensação que você tem como policial? Muitos daqueles bandidos que foram presos, né, sobre as suas ordens, direto ou indiretamente, serem soltos para uma saidinha de Natal, verdadeiros facínoras, que certamente não vão voltar depois para a prisão e vão voltar a aterrorizar a população. Você fica com essa sensação de impotência? Qual é a sensação que você tem como policial quando você vê uma barbaridade dessa que a legislação permite? Exatamente isso. Isso foi uma construção, eu vou tentar explicar desde o início. Começou uma narrativa de que o furto não deveria ter punição, porque a pessoa vai para penitenciária, para cadeia e volta pior. E aí o que começa? Começa um aumento da impunidade naquilo que eu acredito que é onde a gente tem que exatamente barrar o início da violência. Que você vai para sua casa de praia, você viaja no final de semana, quando você volta, uma quadrilha do PCC de São Paulo
esteve no Rio de Janeiro, furtou diversos apartamentos, cada apartamento faturando aí 200, 300 mil reais, e depois é solta, porque a lei diz que o furto não tem violência, e aí simplesmente é colocado ou na audiência de custódia na rua, ou um mês depois já está novamente praticando o mesmo furto. Digo mais, a gente prende colombianos, chilenos, pessoas peruanas de outros países que vêm para cá furtar na Zona Sul a sua bolsa quando você está almoçando, aquela coisa, e depois de preso é solto na audiência de custódia e diz: eu não vou furtar no meu país porque lá eu fico preso. Então eu vim para o Brasil para furtar no Brasil, que aqui a lei permite. Então, assim, é esse conceito, Beto, que a gente foi se perdendo, e aí já chegou aonde? Um receptador, primeiramente. O receptador, que é aquele que pega o carro que foi roubado, pega o furto do portão de uma senhora que um viciado em crack já roubou 28 vezes, compra aquele produto e dá o dinheiro pro viciado. O viciado vai no morro, faz a sua compra de crack. Isso se torna uma rotina diária. O receptador também não fica preso. A lei não permite a prisão do receptador, que sai no dia seguinte. Então, na verdade, a gente não prende uma vez, não, a gente prende 28 vezes. E ele continua solto porque o presídio não reabilita. Pô, faz um presídio só para furtador, faz um presídio só para receptador, que pior ele não vai sair. Ele vai sair melhor. Não pode misturar? Não mistura, mas não deixa de prender. Porque senão não tem solução. As pessoas têm que ter medo de ser preso. A sensação da impunidade, ela aumenta o crime, com certeza. Claro. As pessoas vão tendo a percepção de que não vão ser punidas. A punição é muito pequena. Eu lembro, na época do choque de ordem, que você levava, e não por culpa do delegado, mas você levava um flanelinha para a delegacia, muitas vezes o agente da lei que levava esse flanelinha para a delegacia saía depois do flanelinha. O cara saía antes, o cara assinava um negócio lá e ia embora, e o agente da lei ficava lá porque tinha que responder uma série de itens. Quer dizer, dava mais trabalho para o agente da lei do que para quem estava cometendo o delito. Na verdade, o flanelinha, quando você diz, é aquele que extorquia as pessoas quando ia estacionar, exigindo 30, 40, 50 reais, gerando uma sensação horrível para um cara, para uma pessoa que vai visitar um ponto turístico no Rio de Janeiro. E aí você vai coibir, não há lei para se coibir esse tipo de extorsão. Então, isso foi crescendo, Beto, isso foi crescendo, esse conceito foi se alastrando, até que chegou nos crimes já com violência, onde a pessoa é libertada, porque não tem vaga no presídio. Então, assim, o que começou como eu falei, com um pequeno furto famélico de uma mãe, já está no traficante, no roubador, recebendo um indulto. Então, assim, ou a gente freia isso, ou a gente vai viver numa sociedade de caos. E é muito fácil culpar a polícia, quando a gente não tem alguém explicando os motivos que a gente chegou a esse ponto de impunidade no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, assim, mas isso, aliás, não é só no Brasil. Isso tem se aplicado em outros países. A tolerância zero de Nova York foi um sucesso. Hoje inverteram tudo e Nova York vive uma onda de violência. Então, assim, não adianta achar que o pequeno delito ele não tem que ser punido. É aí que a gente mata o grande delito. Exatamente. Parando a curva no pequeno delito. Se isso não for revertido, a gente vai ter uma sociedade de caos, até que todos vão se conscientizar, porque na prática vão estar vivendo um momento muito difícil de sair às ruas, e aí vai chegar alguém para corrigir. Para que esperar esse alguém para corrigir? Para que chegar no caos? Vamos trocar agora, por que não? Exatamente. E é para isso que eu vou para a política, para explicar isso para a sociedade. Olha, eu acho que você tocou num ponto muito importante. As experiências de enfrentamento aos pequenos delitos foram muito bem sucedidas em várias cidades do mundo. Não sei se citou o caso de Nova York, que foi, digamos assim, a mais conhecida de todos, né? Que foi que chamaram de tolerância zero, mas é a tese das janelas quebradas, né? Que foi desenvolvida por o James Wilson e o George Killing, que um era um agente penitenciário, né? E o outro era um sociólogo, um professor, e eles desenvolveram essa tese, que o pequeno delito já era o grande delito. Eles fizeram experiências para demonstrar isso. Por exemplo, botavam numa rua abandonada um carro limpinho e outro carro sujo com a janela quebrada. O carro sujo com a janela quebrada ele era depenado. Sim. E o carro limpinho ficava lá intacto. Exatamente o que você está dizendo. Quer dizer, as pessoas têm que entender que esse pequeno delito ele gera uma sensação de impunidade. Ou seja, se você pode urinar na rua, se você pode parar o seu carro na calçada,
Se um flanelinha pode extorquir um cara cobrando R$30 numa vaga que custa R$2, R$5. Se isso tudo vai acontecendo no seu entorno, vai dando justamente essa sensação de impunidade que tudo pode, porque a autoridade não está presente ali. Então, assim, eu confesso que eu fico muito feliz com você ter se disposto a ser pré-candidato e se aventurar, né? Porque, obviamente, a política é muito dura, ela exige muito da pessoa, você vai ser muito criticado, vai ser bombardeado, até porque você é uma pessoa que tem as suas opiniões próprias, você não se esconde, né, da polêmica, você impõe, obviamente você coloca as suas opiniões de forma muito, muito contundente, e isso obviamente vai te custar muitas inimizades e muitas pessoas que vão ser muito críticas a você. Mas eu acho muito importante seu posicionamento, porque é o que você disse, a gente está invertendo as coisas. Eu lembro que tem um empresário aqui do Rio de Janeiro que trouxe um pessoal da Mossad para fazer uma avaliação de um plano de segurança, fazer uma pequena modelo de segurança que pudesse ser implantado no Rio de Janeiro. Os caras, quando chegaram ali na Rocinha, eles falaram assim, vem cá, a polícia entra aqui, vocês conseguem entrar nisso aqui? Como é que vocês entram aqui? Os caras de lá de cima dando tiro em vocês aqui embaixo? Quer dizer, a polícia do Rio de Janeiro, ela é um negócio assim, qualquer policial que vem de fora, qualquer agente de segurança pública que vem de fora, o cara tem dificuldade de entender como é que a polícia consegue trabalhar num ambiente tão hostil como muitas vezes são essas comunidades aqui no Rio de Janeiro. E com essa legislação que opera contra, realmente ser policial é um ato heróico no Rio de Janeiro. Betley, eu vou tocar em 2 pontos principais. Um, você falou da lei. Você sabia, a gente muitas vezes faz uma investigação contra o tráfico de drogas, traficante, esse cara armado. E a legislação hoje, ela manda que quando você vá pedir uma prisão, uma busca e apreensão contra esse traficante, contra esse criminoso, você possa, antes de decretar a prisão, antes de dar a busca e apreensão, intima ele para se defender. Antes. Ou seja, ele já sabe o que você vai fazer, já sabe que você vai na casa dele. Então, assim, virou uma piada a legislação. E as pessoas não vão entender nunca, porque isso não é dito. Isso é feito, vamos dizer, de uma maneira silenciosa. Com relação ao pessoal do Mossad que teve aí, respeito muito o Mossad, respeito a CIA, respeito ao FBI, mas Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. E aqui, o que a gente tem contra a gente nesses últimos anos é um mito com relação às comunidades, que é o seguinte. Primeiro, quem leva direitos humanos para a comunidade é a polícia, só. Por quê? Eu te explico, Beto. Quando você faz uma operação e você sai na defesa daqueles que enfrentaram a polícia e que todo dia fazem bailes funks durante 3 dias sem deixar ninguém dormir, coloca uma barricada na frente da sua casa, coloca uma boca de fumo na frente da sua casa. Se você cometer algum delito pequeno lá, você é punido, às vezes perde um dedo, perde uma mão, como no caso das criancinhas da Baixada, furtaram um passarinho, bateram nas criancinhas, uma delas morreu, então mata as 3, essa facção criminosa. E aí você faz uma operação, imediatamente políticos e ONGs organizados vêm na defesa desses traficantes. Na verdade, o que eles estão fazendo é calando os outros 99,5% que não são bandidos daquela comunidade, não queriam conviver com eles, dando voz a quem? Aos 0,5% de criminosos dentro de uma comunidade. E eles não podem falar nada, que senão eles vão ser punidos. Então, eu tenho 27 anos de carreira, Beto. Eu nunca recebi uma denúncia desses grupos pedindo a punição dos traficantes que mataram os meninos, do traficante que esquartejou a mulher, do traficante que cortou a mão de alguém que furtava dentro da comunidade. Os direitos humanos dele é para proteger o criminoso. Então, quando a gente vai numa operação, Beto, a gente vê uma senhora pedindo socorro, a gente vê passando pela gente e avisando que os bandidos estão lá para a gente ter cuidado. Elas, na verdade, veem na polícia a única chance que eles têm de lutar contra aquilo. Eles estão aprisionados ali dentro. E aí, são escravos de um grupo criminoso. Exatamente. E aí, como é que você opera numa comunidade dessa? Aí é outro mito, Betley. Uma polícia inteligente e uma polícia que não usa arma. Quem disse isso?
Uma polícia inteligente, a polícia funciona com 3 eixos: inteligência, investigação e ação. A inteligência é a busca da informação dos mais diversos setores. Seja no disque denúncia, seja numa testemunha, seja no morador. Ele vem e reclama: olha, na minha comunidade tem muita gente de fuzil lá, eu queria que você fizesse alguma coisa. A gente vai para uma investigação, o que essa investigação faz? Identifica quem são esses criminosos e identifica onde estão as armas. Perfeitamente, a gente usa helicóptero, a gente usa GPS, a gente usa diversas ferramentas de investigação. Aí vai me dar o esconderijo deles e onde estão as armas, que são usadas contra aquela população local. E aí a gente vai ter que operar, a gente vai ter que ir lá buscar isso, não para justificar o nosso trabalho perante a sociedade formal, que eles saem também para roubar, mas muito mais pelaquela comunidade mesmo, que é refém, como você disse. E aí como é que se faz para não se ter enfrentamento, para não se colocar em risco a própria população? Você arma a sua polícia de uma tal forma mais forte que o bandido não vai poder te enfrentar. Essa é a única fórmula que se tem para não se ter confronto. Eu dou um exemplo para a gente imaginar o que eu estou falando. Você está chegando numa comunidade, você tem uma rua íngreme. Na entrada da rua você tem uma barricada. Lá em cima, Beto, você tem um muro, um buraco no meio que se chama seteira, onde o cara mira o quê? Aquela barricada que o policial vai ter que tirar. Então vem de blindado, para na porta, você tem que abrir a porta do blindado para tirar aquela barricada. Tem um cara ali apontando para você. Como é que você faz para não tomar, se você não tiver bem armado, se você só tiver com fuzil e o traficante de fuzil? O que você faz? Você vai ter que saturar. O que é saturar? Dar tiro naquele muro, para não permitir a visada do traficante, para você tirar a barricada para poder passar. Então são tiros de saturação, é aquele tiro quando começa a comunidade, você fala, porra, tá muito tiro aqui. É um tiro pro cara não poder fazer a mira no policial e matar o policial. Você fala, pô, tá tirando tanto tiro, mas ninguém morreu. Claro, o tiro foi no muro. Só que aquele bandido, pra que não pode fazer o miro, o que ele faz? Aí aparece aquele bandido que bota a cara pra fora, sabe, Beto? A imprensa chama um especialista desse, que nunca pegou no fuzil na vida, nunca entrou numa comunidade, para ficar dando opinião, dizendo que a polícia tá dando muito tiro, tá atirando muito. É um negócio impressionante. E eu vou te dar uma solução para isso. Aí o cara pega o criminoso, dá um tiro de qualquer jeito, é a bala perdida. Foi porque a polícia foi. Agora vamos mudar um pouquinho, sério, tô falando de fuzil para fuzil. Vamos mudar o cenário. A Polícia Civil hoje tem 4 helicópteros. Vamos ter 3 blindados e um quinto vindo dos Estados Unidos para fazer mais um blindado. Pega um blindado ou 2, sobrevoa a comunidade, um dando proteção, o outro direto naquela que já foi estudada. A gente sabe que tem aquela barricada ali e sabe que tem aquele muro, passa ali. Quem vai ficar atrás daquele muro? Ninguém. Quantos tiros você vai precisar dar para tirar a barricada e passar? 0. Confronto, 0. E querem proibir o helicóptero. Porque o helicóptero traz tiro. Então são pessoas que são especialistas teóricos, não sabem nada da prática e protegem criminosos, não protegem a sociedade quando querem desarmar a polícia. Então venham, aprendam, sejam humildes, perguntem, ao invés de emitir opinião ou escrever algo numa página do livro que em branco aceita tudo. Você pode escrever o que você quiser na teoria. Então é isso que a gente tem que mostrar para a sociedade, como funciona de verdade o Rio de Janeiro, para a gente poder proteger. A gente não pode desistir do Rio de Janeiro, Beto. Não dá para desistir. Eu nasci aqui, eu moro aqui, eu quero que minha família permaneça aqui. O que essas pessoas estão fazendo é que uma parte desiste e a outra que não tem como desistir, que os filhos não têm como ir para fora, fique desesperado no Rio de Janeiro. E está acontecendo muito isso. Outro dia tinha uma pessoa me contando que em Portugal, por exemplo, a maioria dos brasileiros que ele encontra lá são pessoas do Rio de Janeiro, pessoas que foram embora daqui, e a maior causa dessa desistência, como você está falando do Rio, é a questão da violência urbana que permeia e que acaba assustando a sociedade como um todo. Uma outra curiosidade que eu tenho, que eu acho que todo mundo que está nos assistindo também tem, é o seguinte: o crime organizado existe em vários estados brasileiros. Aliás, existe no mundo inteiro, né? Mas existe em São Paulo, você tem o PCC, que é segundo os estudos, é a maior organização criminosa do país. Perigosíssimo. Você tem crime organizado na Bahia, você tem crime organizado no Espírito Santo, em Minas, em tudo quanto é lugar. Mas o Rio de Janeiro é uma coisa peculiar. Você não vê nesses estados uma quantidade de bandidos ostensivamente circulando com um fuzil, como você vê no Rio de Janeiro. Por que acontece isso especificamente no Rio de Janeiro?
Te explico, Beto. O PCC em São Paulo ele domina todas as regiões. Então, lá o território já é dele. Aqui, há uma disputa por territórios. Há duas facções criminosas do tráfico e uma de milícia, outras de milícia. Então são várias facções criminosas disputando o território. Para guarnecer seu território, eles precisam de armas. E aí vem a demonstração de força para que o inimigo da outra facção não invada. Tá? Só que outro mito que foi criado em cima disso, e é bom explicar, se você liberar as drogas, acaba a violência no Rio de Janeiro. Isso é absurdo. Isso é a maior balela que poderia existir. A guerra no Rio de Janeiro é por território. Tem áreas que tem guerra e sequer vende-se drogas. O que eles querem ali hoje, o que o traficante fatura mais, o que o miliciano fatura mais, é na cobrança de taxas, seja de segurança, seja vendendo internet, seja no gatonete, né? Seja no transporte de motos, transporte de van, gás. É nisso que está o grande faturamento hoje. Eles evoluíram, né? Não é mais droga. O que era só a milícia, hoje já está. 70% do faturamento da Rocinha é isso. Então vamos tirar as drogas. O que muda na violência do Rio? Nada. Não muda nada. O que vai mudar é pegar aquele 0 ponto algum por cento de criminosos e tratar como criminoso. Porque eu te garanto, Beto, na Rocinha, se tiver 120 mil pessoas, eu não sei exatamente o número de pessoas que tem lá, bandido, você não vai ter 300. Você vai ter assim, o cara que trabalha pro bandido. Mas se você bater na mesa, ele para de ser bandido. Aqueles 300 têm que ser tratados como criminosos. E os que cometem poucos pequenos delitos têm que ser punidos para que não cheguem nos grandes delitos. Então é simples, isso sempre funcionou. Mas durante um tempo para cá, as pessoas começaram a criar mitos que passaram a ser verdade. Então, as decisões, as promoções e que a gente vê aí são, na verdade, de uma sociedade, de instituições que não querem se complicar, nem pensam daquela forma, mas se der uma decisão, vai ter tanto desgaste que acaba deixando a aplicação da lei mais dura para frente, porque não quer se desgaste com a opinião pública, ou não com a opinião pública, mas com aqueles segmentos que dominam determinados Olha, quer ver um exemplo que a gente acaba com essa tese de que legalizando a droga acaba o crime organizado? O cigarro. O cigarro é uma droga legalizada. Você compra um cigarro em qualquer padaria, em qualquer botequim, e a maior parte do cigarro consumido hoje no Rio de Janeiro é contrabandeado. Financia o crime organizado. É distribuído pelo crime organizado. Então, você tem uma droga legalizada que nem por isso acabou com o crime. Pelo contrário, o crime continua vendendo o cigarro contrabandeado do Paraguai. Então é uma balela isso. Beto, vamos lá. Viciado em crack. Vamos dizer que já tivesse liberado o crack. Hoje a gente tem viciados em crack espalhados pela Zona Sul, andando igual zumbis, que precisam de tratamento médico. Isso é perfeito. Eu não discordo, tá? O viciado precisa de tratamento médico. Porém, nessa teoria que se fala há 10 anos, isso não é caso de polícia. É só caso de tratamento médico. Então, eu estava agora na Secretaria de Polícia Civil... Só que o médico não quer tratar também. Mas vamos dizer que ele queira. Eu estou agora na Secretaria de Polícia Civil e aí esses viciados, para manter seu vício, estão furtando bicicletas, portões de residência, cabos da supervia, ou seja, criando um desconforto e um verdadeiro caos na sociedade. E eu estou assistindo aquilo. Em determinado momento, a gente está prendendo, como eu falei, o furtador, está prendendo o receptador, ele está saindo no dia seguinte, está na rua no dia seguinte, prende de novo, sai no dia seguinte. Isso acontece 20 vezes. Não estou falando nenhuma nem 2 vezes. Acontece 20 vezes com a mesma pessoa. E aí eu estou falando, isso vai dar problema. E se cria um caos. Os trens param, a comunidade fica sem poder se locomover para o trabalho, a senhora se desespera em Vila Isabel com seu portão roubado 28 vezes.
Leblon tem um rapaz que roubou 28 vezes uma bicicleta. E assim vai. E aí o que acontece? Esse segmento que está sendo, como por exemplo essa concessionária, ela vem na polícia pedir socorro. E começa a criticar a polícia porque não prende o furtador nem o receptador, que já foram presos 50 vezes. Então, na verdade, o que eu falei para eles? Primeiro, vocês que defendem, nesses 10 anos, que a droga é um problema de saúde, tá aí o caso perfeito para vocês provarem a tese de vocês. Peguem os viciados em crack, tratem e terminem com os furtos, porque o furto não tem violência. Estou esperando até agora, Betley. Já está lá na polícia. Pressão danada na gente para a gente resolver o problema da Supervia e de outros portões furtados. Ou seja, nunca vai ser só um caso de saúde. Nunca. Sempre vai ser saúde mais polícia. E para ter polícia, bota no presídio, esse presídio vai piorar o furtador. Beleza, bota no presídio, bota lá dentro um centro de tratamento do usuário, ele não vai ter acesso à droga, vai ficar bom, vai sair perfeito. É a solução perfeita. Presídio com o hospital dentro. Está resolvido o problema do Rio de Janeiro. Agora, se continuar soltando ele, sem tratamento, ele vai furtar 20 vezes, porque ele também não controla. Ele é um viciado, você não mandou liberar a droga. Liberou a droga, virou viciado. Virou viciado, está furtando. Não pode prender. Isso é o caos. A força contra, Alan, para se fazer alguma coisa no Rio de Janeiro é muito grande. Eu lembro em 2010, nós começamos um programa de enfrentamento ao crack. E eu propus, começamos pelas crianças, com um abrigamento compulsório, criança e adolescente, com apoio, na época conseguimos o apoio da doutora Ivone Caetano, que era uma juíza da infância extraordinária, uma mulher extraordinária, das promotoras também no Ministério Público da Infância, que eram promotoras muito sérias, muito rígidas, dispostas a resolver o problema. E aí nós começamos a evoluir para os adultos. Tem um promotor chamado Rodrigo Pacheco, que chegou a propor, entrou com uma ação querendo cassar o meu mandato de deputado federal à época, dizendo que eu estava levando as pessoas para cárcere privado. Quer dizer, fazer alguma coisa nesse ambiente do Rio de Janeiro hoje é muito difícil. A sociedade, o que você está falando é muito importante. Eu estou aqui te dando razão e levantando a bola, porque as pessoas têm que ter a dimensão das dificuldades que as autoridades enfrentam para fazer a coisa certa. É muito difícil. Fazer a coisa certa no Rio de Janeiro é muito difícil. A força contra é muito grande. Pô, tem os especialistas de plantão, que não sabem nada e acham que sabem tudo, nunca foram para a rua. Eu lembro da quantidade de psicólogos, de terapeutas que dando opinião, que era absurdo, porque não adianta você tirar a força da rua, não adianta isso, não adianta aquilo. Onde o cara está dando entrevista? Dentro do seu consultório, no ar-condicionado. O cara nunca foi uma Cracolândia. Nunca viu aquele ambiente. Nunca viu a que ponto chega a degradação do ser humano. Então, assim... E atinge a família, tá? Não é só o cracudo, claro, não. Todo a família entorno. Fica destruída. Não é só o cracudo, não. Não é só o viciado, não. Não, e todo o entorno, porque foi o que você disse. Esse cracudo, ele tá roubando as pessoas na rua, ele está furtando cabo, ele está furtando portão, ele está furtando tampa de concessionária pública. Né? Ele tá... Você está falando de 2010. Tá? O que eu quero mostrar para a sociedade é que... Piorou muito. 2010 foi quando começou esse conceito de que a droga não é problema de polícia, tem que liberar a droga. Tivemos documentários com pessoas influentes no mundo inteiro dizendo para liberar a droga para acabar com a violência. E eles tiveram 10 anos, Beto. A gente está em 2022 para provar essa teoria. A teoria faliu. Está aí a rua para provar, está aí o viciado furtando todo dia. Está aí as pessoas sendo atacadas na rua pelo viciado. Então faliu, eles tiveram a chance deles. Vamos reverter essa curva antes que vire realmente o caos. Porque aí a gente vai ter que fazer a força. Então está na hora de se conscientizar. Olha, você tinha uma excelente ideia, mas não deu certo. Você não quer prender o viciado? Eu também não quero. Só que se eu não prender, ele vai furtar todo dia o trabalhador que paga imposto, que tem direito a ter o portão, que tem direito a ir e vir na rua, passear com o seu filho. Ele também tem seus direitos. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Portar droga não é crime ainda? Mas não é punido. Não é punido, ele não fica preso. Então, assim, na verdade, já está liberado.
as drogas para uso. Só que você vai lá, você não vai ficar preso por isso. Mas só que o vício é muito diferente. Eu acho que a punição podia ser obrigar o cara a se tratar, o cara ter que se internar e se tratar. Talvez fosse... Tira da rua e trata o sujeito, resolve o problema do ser humano. Chama uma família que tem um viciado em crack dentro do seu meio, pergunta a dificuldade que é para tratar. Você gasta um dinheirão nas clínicas, quando ele sai, ele volta, usa de novo e pega tudo novamente. E aí você tem que tratar novamente. Chega uma hora que a família já não tem mais como bancar essa despesa. Você bota isso numa proporção enorme, a gente vai ter que gastar todo o nosso dinheiro de orçamento nesse tratamento e rezar para que ele não volte, porque se está liberado as drogas, ele vai ter acesso de novo. Sim. Então, assim, não vai fechar essa conta. Você libera a droga, trata, gasta o dinheiro, ele volta, e aí todo mundo... O índice de recuperação é muito baixo. Não tem condições. Então, assim, sempre a questão de droga é uma questão de saúde, sim, mas de polícia também. Então, eles tiveram a chance deles. Eles tiveram 10 anos para provar a teoria deles e falharam. Então, deixa a gente trabalhar com aquilo que sempre deu certo. Tolerância zero. Bom, vamos falar um pouquinho sobre... A gente falou muito sobre polícia. Agora vamos falar um pouquinho sobre política. Você é pré-candidato a deputado federal. E, obviamente, você tem uma opinião sobre o ambiente nacional que nós estamos vivendo e aqui, localmente, no estado do Rio de Janeiro. Hoje, a nível nacional, nós temos 2 candidatos que estão disparados na frente, o Lula e o Bolsonaro, e cogita-se muito uma terceira via. Eu nunca acreditei em terceira via, eu acho isso uma bobagem, tenho dito aqui há muito tempo já. Acho que a grande imprensa, que esses analistas de plantão não perceberam que as pessoas hoje exigem cada vez mais dos políticos posições muito claras e transparentes. Então, você pode acusar o Lula e o Bolsonaro do que quiser, mas são 2 políticos com muita nitidez, né? Tanto é que tem muitos seguidores, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Tem rejeição alta, mas também tem muitos seguidores. Então, esse negócio de terceira via, eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro, quero uma água de salsicha, você não sabe o que o sujeito é. Então, acaba que não tem aderência junto à sociedade. Enfim, tem essa conjuntura, estão tentando criar uma terceira via. Queria saber a sua opinião. Você acha que essa eleição ela tem espaço para um terceiro nome? Você acha que o Lula é favorito? Você acha que o Bolsonaro é favorito? Como é que você está vendo essa eleição nacional? Eu aprendi na minha vida, Beto, que a principal característica que você tem que buscar no ser humano é a lealdade. E quem me chamou para a política foi o atual governador Cláudio Castro. Ele me chamou e disse para eu me filiar ao Partido Liberal. O Partido Liberal é o partido do governador e o partido do presidente Bolsonaro. Então, o meu time é esse, Cláudio Castro, presidente Bolsonaro. Eu procuro ver as pessoas sempre pelo lado bom. Ao me defrontar com Cláudio Castro e Bolsonaro, vários dos conceitos, várias das ideias que eles defendem são ideias conservadoras que eu defendo também. Sem querer, obviamente, que aquela parte progressista sofra qualquer tipo de preconceito. Mas eu não vou abrir mão daquilo que eu tenho dentro de mim, que é buscar, como eu estou falando, as origens para resolver problemas. Para a gente ter uma sociedade através da família. A minha religião é pela família. Então essa é a minha base. Desde que tenha família, seja lá de qual tipo for, eu acho que esse é o caminho. Agora, as pessoas procuram sempre, porque falou isso, porque todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades. Eu vou buscar a qualidade. Quando eu olho as qualidades, eu olho a qualidade do Cláudio Castro e do Bolsonaro e me identifico mais. Então é com eles que eu vou. Você foi, ao longo do último ano e meio, né? Quanto tempo você ficou agora como secretário de Polícia Civil? Um ano, mais ou menos um ano e 6 meses. Um ano e meio, mais ou menos, você foi secretário de Polícia Civil do governador Cláudio Castro. Você já tinha tido uma experiência chefe de polícia, né, em 2009, 2010. O que você entende que mudou de lá para cá? Você encontrou no governador Cláudio Castro um parceiro, um chefe, né, um líder, né, como governador, que conseguiu lhe dar apoio para que você implementasse tudo que você esperava implementar na polícia? Vou te dizer que o governador Cláudio Castro, quando assumiu,
ele sofreu uma pressão muito grande no Rio de Janeiro para a volta da Secretaria de Segurança Pública. Para que as pessoas entendam, existia a Polícia Civil, a Polícia Militar, um secretário de Segurança Pública e o governador. Então, esse secretário de Segurança Pública, ele era um ente político colocado ali para gerenciar crises entre as duas polícias e combater aquilo que as polícias tivessem nas suas mazelas. Quando eu fui convidado, na primeira vez, eu era chefe de polícia, então eu não falava direto com o governador. Eu falava com o secretário que falava com o governador. Dessa vez, não. Dessa vez, como secretaria, eu falava sem essa figura. Eu falava direto com o governador. E o que eu mostrei para o governador? Governador, quando você cria duas secretarias sem alguém no meio, como é a Secretaria de Educação, como é a Secretaria de Saúde, como todas as outras secretarias, na verdade, você não vai gastar recursos numa atividade de meio e todos os recursos vão para as duas polícias. O que aconteceu com isso? A gente está falando aí só em GE, Beto, estamos falando de 10 milhões que eram colocadas aqui. Todo o orçamento da segurança... Explica o que é GE, que as pessoas não sabem. As gratificações, por exemplo, na polícia. Eu preciso que o policial trabalhe na ponta, na investigação. Mas eu tenho que comprar, por exemplo, equipamentos para a polícia. E na lei de licitações eu tenho que cotar o preço. Então eu preciso contratar alguém para cotar esse preço para não ter que botar um policial cotando o preço. Como é que eu contrato esse agente externo? Através da gratificação especial, de encargos especiais. Então eu pego alguém do mercado, que vai me custar bem mais barato que um policial. Que entenda de gestão pública. E ele vai cotar preço para mim. Ele vai fazer isso na polícia. Todo dia, quando eu tiver que comprar um equipamento, ele vai ver uma cadeira. Olha, tem essas 3 cadeiras que o preço está bom, essas que a gente vai tentar comprar. Então ele vai cotando o preço no mercado para eu comprar o mais barato. Isso não precisa ser um policial para fazer isso. Então, através da GE, eu tiro o policial da atividade meio, quando possível, e coloco na atividade fim. Isso eu não podia fazer, porque eu não tinha gratificação. Quem tinha gratificação era a Secretaria de Segurança. E quem usava essa gratificação? ONG não sei do que, instituto não sei da onde. É isso que a sociedade quer? Aplicar o teu recurso... Dinheiro desperdiçado. Dinheiro desperdiçado. Então o que aconteceu? O governador Cláudio Castro suporta essa pressão, joga os recursos para as duas polícias, e hoje eu estou com 200 milhões de investimento na polícia e a polícia está dando o resultado que deu. Comprei helicóptero, comprei equipamento de perícia, comprei equipamento de investigação, comprei leitura de celular, que é o equipamento de extração. Né, de informações. Ou seja, eu só comprei coisas que a Polícia Civil precisa. E a Polícia Militar, o que ela fez? Comprou equipamento para ela. Blindados, coletes, viaturas, equipamento não letal para grandes eventos que ela tem que fazer e não pode, evidentemente, usar um fuzil contra a população. Então, cada polícia pode pegar o seu recurso e comprar aquilo que é importante para ela. O que nós temos? Novamente, os menores índices de criminalidade dos últimos anos. Então, essa permanência de duas secretarias ligadas direto ao governador é tudo que tem que ser explicado para a sociedade para que vire um padrão. Porque não existe nenhuma outra secretaria que tenha esse agente político que, na verdade, não ocupa o lugar do chefe de polícia, não ocupa o lugar do antigo comandante da polícia, ele ocupa, na verdade, o lugar do governador. E se fosse tão ruim, ninguém queria, como eles dizem. Como é que eles sobrevivem? Dizendo que a polícia é corrupta e que brigam. Então, esse era o grande mito, né? Você tinha um mito no Rio de Janeiro que a Polícia Civil e a Polícia Militar eles tinham problemas de relacionamento. Então você precisava de um tercius, você precisava de uma figura de um secretário, para esse secretário, digamos assim, intermediar, né, uma política de segurança pública, porque esses dois entes, né, a Polícia Civil e a Polícia Militar, não teriam como se entrosar sem essa figura desse coordenador acima das duas. Né? Claro, e aí para você se manter no poder, o que você faz? Você dá dinheiro para uma, não dá para outra. Você fomenta a briga dos dois. Aí fala, tá vendo? Eles brigam. Aí você pega, por exemplo, Beto, esse ano coloquei 19 policiais na rua. Você não viu propaganda disso. Você viu a propaganda dos policiais que prenderam o miliciano, do traficante. Se fosse uma secretaria de segurança,
eles dariam ênfase total a esses 19, que é recorde nos últimos anos. Por quê? Porque aí justificar a permanência deles. Bota para brigar com recursos e diz que é corrupta, pô, não posso sair daqui. Então, se você se eterniza no poder. Tirando essa célula de fomentação, de fomento de discórdia, olha o que aconteceu. Duas polícias que se dão super bem, que são parceiras, que sabem da necessidade de uma para outra, sem briga por recursos, andando lado a lado com os menores índices de segurança. Então era esse o medo, e é esse o medo que a gente não... era esse o medo na época de dar essa solução e aí perceberem que a Secretaria de Segurança não tem por que existir. E agora, a gente tem que falar assim, o medo tem que acabar de falar sobre esses mitos que se tornaram verdade e que está levando a sociedade a um caos. Por que o furtador não pode ser preso? Por que o usuário não pode ser tratado dentro de um presídio para usuário? De um presídio para furtador? Por quê? Não, e saidinha de Natal para um cara que matou gente, traficante, é um negócio inacreditável isso. Mas foi a evolução. Esse conceito ele é que nem um câncer. Ele começa o conceito de impunidade no pequeno furto e ele vai contaminando, aí daqui a pouco o traficante está sendo solto, roubador, ladrão está sendo solto e homicida está sendo solto. Ele vai contaminando, ele é um câncer. Nós temos que frear esse câncer. Essa teoria da impunidade é um câncer. E a solução para esse câncer é a tolerância zero. Voltarmos com a tolerância zero. A gente não vai passar pano aqui. Óbvio que a gente sabe que tem policiais que não agem dentro da lei. A gente sabe que tem, às vezes, excessos em algumas operações. Acontece. Mas o que eu compreendo foi o que você disse. Você mandou 19 embora. Você não precisou fazer estardalhaço com isso. Fazer uma cerimônia de estar mandando todo mundo embora, fazer uma matéria no jornal, você simplesmente extirpou o que tinha de ruim na polícia. Como tem médicos que não prestam, como tem pessoas do judiciário que não prestam, como tem pessoas do Ministério Público, tem tudo quanto é lugar. A gente não pode... A nossa sociedade tem pessoas boas e pessoas ruins. Sim. Agora, em função de alguns excessos, por exemplo, aconteceu um fato que eu acho que era importante eu saber a sua opinião. O ministro Edson Fachin, em função de uma demanda do partido, se não me engano, do PSB, que inclusive vai ter candidato a governador agora. Como é que é importante a política, gente? Como é que é importante a política? O PSB é um partido que fez uma demanda ao ministro do Supremo, ao Supremo Tribunal Federal, para impedir a polícia de fazer operações dentro de comunidades. Quer dizer, a polícia ficou impedida de agir basicamente em quase metade ou um terço do território da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro. Tá? O que isso acarretou para a polícia? Qual foi o dano que isso acarretou para a polícia, essa proibição? O que os traficantes ficaram mais poderosos? O que ocorreu, né, de fato para a sociedade com esse tipo de proibição? O dano não é para a polícia, Beto. O dano é para a sociedade. A polícia, eu posso justificar. Tem uma ordem para eu não trabalhar, não vou me expor, não vou tomar tiro. E depois, quando virar o caos, eu justifico. Falo, olha, foi uma ordem judicial que eu tenho que cumprir. Eu sou um agente da lei, se vier a ordem eu cumpro. Tenho que cumprir e não vou poder fazer uma série de operações rotineiras necessárias em razão dessa ordem. Começaria a repetir isso e as pessoas iam ver o caso e falar, não, isso foi por causa de uma ordem, mas eu quero uma solução. Mas ao contrário. A polícia ela buscou uma forma de trabalhar dentro de uma decisão dessa. E o que isso, como é que a pessoa pode enxergar como uma decisão dessa interfere na vida do cidadão comum? Eu vou te dar um caso prático. A gente tinha, que foi preso, um grande receptador de carros no Morro da Tijuca. Tá? E esse receptador, ele encomendava carros de luxo, porque ele remarcava esse carro, clonava esse carro e revendia para fora do país, para áreas rurais, essas picapes, carros de 400, 500 mil, vendia por 150, 200 mil. Ótimo preço, né? Para virar criminoso. E aí, o que a gente precisava? A gente precisava ir
nesse determinado local para buscar esses carros que são roubados todos os dias. Só que para ir nessa comunidade buscar esses carros e movimentar nossas investigações, isso não caía na excepcionalidade. Porque todo dia se rouba carro no Rio de Janeiro. Sim, uma triste rotina. Uma triste rotina. Que para mim é excepcionalidade, mas que para lá não é. Eu não posso considerar normal roubar carro. Eu não posso considerar normal pessoas de fuzil. Eu não posso considerar normal barricadas. Mas nesse conceito de excepcionalidade, isso foi transformado em normal. E eu sou processado se acontecer alguma coisa numa operação em razão de um motivo dentro dessa normalidade no Rio de Janeiro. Então a gente não ia lá, a gente não pôde ir lá, com a frequência que a gente precisava ir. Polícia Militar, muito pior ainda, praticamente impedida de entrar nessas comunidades. E aí o que aconteceu, Beto? Um dia, numa encomenda dessa, vamos lá, do receptador, que sempre é solto, encomendou o carro, e o bandido saiu da Tijuca, subiu o Alto da Boa Vista, desceu, chegou na Barra, ali na Praça do Pomar, tinha um médico renomado entrando na sua clínica com a sua picape, e aí os bandidos abordaram, aqueles que tinham saído lá da Tijuca. O médico, por algum motivo humano, inesperado, teve uma reação, tomou um tiro e morreu. Aí, em razão dessa tragédia, a morte de um médico na Barra da Tijuca, entrando na sua clínica, foi criada uma excepcionalidade. Aí sim, agora a polícia pode ir lá naquela comunidade, por quê? Agora é uma exceção. Alguém morreu, você pode ir lá. Ou seja, é uma decisão pautada na tragédia. A polícia só trabalha após tragédia. Então foi isso que foi criado no Rio de Janeiro. Só que não cabe ao secretário discutir isso, mas cabe ao deputado federal, com toda a educação, com todo o respeito, mostrar isso. Claro. E é isso que eu vou fazer. É inacreditável um ministro em Brasília, dentro do Supremo Tribunal Federal, definir quais são as regiões da cidade que a polícia pode trabalhar. É um negócio tão surreal. Eu acho que se você contar isso em qualquer lugar do mundo, ninguém acredita. Acho que é uma piada. É um negócio surreal isso. Mas é o conceito, Beto. É o conceito que você reclamou em 2009, 2010, subindo. É um conceito, é um câncer. Foi tomando. Então hoje, as pessoas às vezes decidem por acreditar nisso, Beto. Isso é uma mentira repetida tantas vezes que na cabeça de um ministro, de um juiz, muitas vezes ele não tem esse outro lado, que as pessoas não têm o direito de falar, a sociedade está calada. Então ele começa a acreditar que essa é uma solução. Eu não vejo maldade, eu vejo uma ignorância, porque só tem um lado falando, não tem um outro lado explicando. Então, para poder explicar, vai ter que ter alguém para falar. Esse alguém vai ser eu. Eu e todo mundo que acredita nos conceitos que eu estou falando. Você tem uma experiência de campo enorme, você enfrentou todos esses desafios, você sabe quais são os gargalos. E aí a sociedade vai poder cobrar. Porque no fundo, somos nós que pagamos nossos impostos, que paga tudo isso. Então a sociedade, ela tem que se posicionar. E digo mais, e aí, a partir daí, todo mundo sabendo o que acontece se eu julgar assim, o que acontece se eu fizer uma lei assim e continuar fazendo, aí a gente tem que dar publicidade. Aí tem que dar publicidade, não tem jeito. Aí vai ter que dar publicidade, por quê? As pessoas têm que ter responsabilidade. E o que dá responsabilidade é a publicidade. Tanto que, quando alguém fere esse conceito conversado, e que é praticamente um conceito único, você é atacado. Por isso que ninguém quer enfrentar. Então, depois de explicado, e você usar esse conceito para soltar um bandido, e esse bandido sair, estuprar de novo, matar de novo, eu acho que aí tem que dar publicidade também àqueles que estão sustentando um dos lados, para gerar responsabilidade. E aí sim se equilibra a sociedade. Aquele que solta um bandido perigoso responde na opinião pública sobre o seu ato, e aquele que comete um excesso também responde pelo seu ato. Aí a gente tem um equilíbrio, e a gente tem um país melhor, e aí a gente conserta tudo que está aí. Olha, Alan, eu queria muito agradecer a você, agradecer por esse tempo que você nos presenteou com essa aula de segurança pública. A gente tem muito a fazer realmente. Eu quero te dar os parabéns pela sua coragem de estar colocando a cara. Muita gente se esconde. Não é
Não é fácil enfrentar essas corporações. Eu sei na pele o Beto, quanto custa. Você tem filho? Tenho. Eu tenho também. Tem até neto já. Ainda não tenho. Ah. Segura aí, galera. Não vem com o negócio de neto, não. Então, assim, é por eles, Beto. É isso. É por eles. É pelo seu filho, cara. É pelo meu filho. Eles têm direito de ir e vir, cara. Eu não posso ficar calado sabendo. Eu tenho 27 anos de polícia. Eu sei que eu tenho esse conceito dentro de mim. Aí eu vou ficar calado para um especialista de livro em branco ficar falando e norteando a sociedade? Eu respeitei isso durante 27 anos como profissional dentro da polícia. Fui disciplinado, cumpri as regras, cumpri as decisões, mas eu penso um pouco diferente. E agora eu quero falar. E eu não posso falar sentado naquela cadeira. Então eu preciso de uma outra cadeira para falar. Não pela gente, mas por todos. É isso. Alan Turnovski, delegado de polícia, ex-secretário de Polícia Civil, já foi chefe de polícia, já comandou um monte de delegacia. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu espero que você possa depois voltar aqui para complementar essa aula de segurança pública que você nos deu. Obrigado, Beto, pela oportunidade de poder falar um pouquinho de uma experiência de 27 anos de vida. E dentro dessas 27 anos de vida de polícia, 8 anos eu passei fora, na SEDAI, em razão de discordar da política de segurança que estava sendo aplicada. E foi aí que eu mudei, que eu entendi que a sociedade, mais do que esses grandes crimes resolvidos, ela precisava que os pequenos delitos fossem resolvidos. Porque eu via grupo de policiais comemorando uma grande prisão, ia para a academia nesses 8 anos, e as pessoas reclamando que estavam sendo furtadas no celular, que o filho teve um problema na praça. E aí eu percebi que a polícia não se comunicava mais com a sociedade. Eram mundos distintos. E eu estou fazendo esse elo. Isso.